Olá a todos, aqui é o Fábio do canal Trevo Geek e hoje eu quero trazer para vocês aqui mais um vídeo sobre curiosidades e mistérios do mundo, falando um pouco sobre artefatos misteriosos aí fora da sua época. É um tema assim muito interessante, muito curioso aí, principalmente para quem gosta de mistérios do mundo, e eu vou trazer alguns detalhes para vocês. Então assim, mistérios ao longo da história humana é o que não falta. Desde civilizações totalmente fora dos padrões, até aparições sinistras nos céus, são coisas que nos deixam fascinados e curiosos. Mas quando foram descobertos artefatos datados de milhares de anos atrás, e com uma tecnologia fora de época, aí muda toda a perspectiva. Primeiro, por serem totalmente palpáveis e manipuláveis, e em segundo, por ser possível uma total análise da sua composição e datação. O termo OOPART, que seria em inglês Out of Place Artifact, ou tradução direta, artefatos fora do lugar, é aplicado a artefatos pré-históricos encontrados em diversos lugares pelo mundo. Cogita-se ser de civilizações antigas, com níveis avançados de tecnologia que desconhecemos, mas que seriam incompatíveis com a época em que foram criados. Assim, listo a seguir 5 objetos totalmente fora de época que deixam os cientistas abismados até hoje. As baterias de Bagdá. As baterias de Bagdá são vasos de barro com rolhas de betume e pequenas barras de ferro dentro delas, feitas há cerca de 2000 anos atrás. Tinham a capacidade, já comprovada por experiências práticas, de gerar mais de 1 volt de eletricidade. Elas foram encontradas pelo arqueólogo alemão Wilhelm König em 1938 nos arredores de Bagdá, no atual Iraque. As baterias sempre atraíram interesse como curiosidade, disse à BBC em 2003 o Dr. Paul Craddock, especialista em metalurgia do Museu Britânico. Elas são únicas, até onde podemos saber, ninguém mais encontrou nada sequer semelhante a elas em outro lugar. São coisas estranhas e um dos grandes enigmas da arqueologia. A máquina de Anticythera. Em 1900, um mecanismo feito de bronze foi retirado do mar, perto de uma ilha grega chamada Anticythera. Em um primeiro momento, os estudiosos não identificaram nada de estranho, pois acharam que o objeto se tratava de um astrolábio, que era um instrumento utilizado por especialistas em astronomia no século I. A máquina de Anticythera, frequentemente chamada de computador ancestral, foi construída pelos gregos cerca de 150 anos antes de Cristo e era capaz de calcular mudanças astronômicas com grande precisão. Se ninguém a tivesse descoberto, seria impossível acreditar que ela havia existido, porque ela é muito sofisticada, disse o matemático Tony Fritsch em um documentário sobre o assunto. Contudo, uma observação mais detalhada constatou que esse mecanismo continha uma composição complexa de engrenagens, coisas que só deveria vir a existir em 1575. Apesar dos estudos, não foi possível constatar quem fez algo tão desenvolvido quase 2000 anos atrás, nem como a tecnologia foi perdida ou a finalidade do objeto. A turbina do Egito. Um dos objetos mais intrigantes do mundo, que ainda não foi explicado pelas teorias convencionais da história humana, é a chamada turbina do Egito. A peça, atualmente em exibição no Museu Egípcio do Cairo, foi encontrada na localidade de Saqqara em 1936. Brian Walter Emery, um respeitado egiptólogo, estava no local fazendo escavações na tumba do príncipe Sabu, nas margens do delta do rio Nilo, quando ele encontrou o objeto. A turbina foi feita com material desconhecido, de difícil manipulação até mesmo para as ferramentas modernas, por contar com 3 camadas superpostas bastante rígidas. Essa improvável turbina foi construída, de acordo com sua catalogação científica, há mais de 5.000 anos no Egito, ou seja, segundo a história, 1.500 anos antes da invenção da roda. Ela possui 61 cm de diâmetro e um desenho bastante aerodinâmico.
Sua disposição trilobular é a mesma usada atualmente na engenharia naval e em turbinas de navios e usinas de energia. Mas a questão é, como é possível explicar esse objeto, construído milhares de anos antes de qualquer evolução tecnológica? Há quem defenda que o objeto era utilizado como um artefato para queimar incenso. A cunha de Ayud. No início de 1974, um pequeno objeto estranho foi descoberto por um grupo de trabalhadores de escavação na área central da Romênia. O achado pareceu ser uma pedra escura, mas após a remoção da crosta de espessura de areia a partir da sua superfície, foi revelado um objeto de metal de origem desconhecida. Uma análise detalhada de metalurgia revelou que o objeto em questão era extremamente complexo e composto de uma liga de vários elementos, mas amplamente composto de alumínio, em torno de 89%. Um metal frequentemente encontrado na natureza, mas não na sua forma pura, mas como bauxite, que é a partir da qual a maioria do alumínio ele é extraído. Como sabemos, o alumínio foi descoberto em 1825 por H.C. Ørsted e produzido pela primeira vez em escala industrial na França em 1854. No entanto, levaria anos e anos de pesquisa deliberada para encontrar um método eficiente para desbloquear o metal a partir do seu minério, e até mais anos para criar um processo de produção que permitiria que o metal seja comercialmente viável. Para a produção de alumínio é necessário um processo industrial complicado, a eletrólise, e temperaturas superiores a 900 graus Celsius. Então, o que seria esse artefato antigo? Parte de algum sistema mecânico ancestral? Não se tem respostas até hoje. O martelo de Kingondi. O artefato Kingondi é uma peça em forma de martelo que foi encontrado em um bloco de arenito devoniano no ano de 1844 na pedreira Mansfield, na Escócia. Foi encontrado pelo renomado cientista David Brewster, datado na época como sendo da Idade da Pedra, mas em 1985 o Centro Britânico de Pesquisas Geológicas realizou uma nova datação e estimou a idade do martelo para o período devoniano, que abrange de 360 a 410 milhões de anos atrás. Como exemplo de comparação, os dinossauros só teriam aparecido há cerca de 250 milhões de anos atrás. Há poucas referências a esse objeto, e os mistérios que cercam a sua descoberta remetem ao século XIX, sendo que a maioria deles foram resolvidos por volta do século XX. Conforme estudos do Instituto de Metalurgia de Colômbia, a cabeça é composta por uma liga que contém 97% de puro ferro, 2% de cloro e 1% de enxofre, sendo a sua metalurgia similar às modernas ligas metálicas. Também foi observado que a rocha em que o material estava encerrado mostra sinais de que o processo de incrustação aconteceu em condições atmosféricas distintas, muito diferentes das que são vistas nos dias atuais. De acordo com os cientistas que a analisaram, a rocha nos remete a condições atmosféricas que são de fato condizentes a uma época muito remota. Porém, alguns outros cientistas mais tradicionais, eles argumentam que as evidências são insuficientes para apoiar a hipótese da datação para alguns milhões de anos atrás. De qualquer forma, inúmeros fragmentos de ossos e artefatos que tem ao longo da história parecem indicar que seres humanos existiram na Terra há milhões de anos e não somente há cerca de 100 mil anos atrás, como a arqueologia e a ciência tradicional acreditam. Esses artefatos e evidências não podem ser ignorados nem esquecidos, porque contradizem a visão tradicional que aprendemos relativa às origens e à história do homem na Terra. Então quero agradecer a todos por assistirem. Espero que tenham gostado dessas curiosidades. Não esqueçam de deixar um like, de assinar o canal para quem ainda não fez. E até a próxima. Obrigado.